chamado del, ou então uma tecla delete, né? As duas têm as mesmas funcionalidades, vai depender do seu teclado em si. E aí vai ser excluído, né? Vai ser enviado para lixeira. Gente, o que é lixeira? Lixeira é um local onde fica armazenado seus arquivos temporariamente excluídos, tá? Ah, mas eu quero excluir, por que tem que ter um local, né, temporariamente? Porque é o seguinte, galera. Às vezes o usuário ele aperta sem querer o Ctrl, né? Ele aperta sem querer o botão delete, né? A tecla delete, ou sem querer ele exclui um arquivo que não era para ser excluído. Um chefe dele de uma repartição pediu para excluir um arquivo, ele não excluiu. Então é o seguinte, pode acontecer acidentalmente. Então o que seria isso, né? Era como se fosse um local temporário. É que nem, por exemplo, quando o cara vai ser julgado, né? Você acha que o cara vai ser preso definitivamente? Não, ele fica em prisão temporária. Por quê? Porque ele precisa ser julgado, analisado todo o caso. É a mesma coisa da lixeira, tá? A lixeira é um local do sistema operacional onde fica armazenados os arquivos que você excluiu recentemente. Claro, se você não for lá, né, e esvaziar a lixeira, por exemplo, os arquivos vão ficar lá dentro. Então, por exemplo, se você excluiu um arquivo, né, e você quer restaurar esse arquivo, você pode? Verdadeiro. É só você ir lá na lixeira, né, clica no arquivo que você quer e restaura. Agora, por exemplo, eu tenho certeza, né, que esse arquivo eu nunca mais vou utilizar, né? Você vai lá, clica no ícone da lixeira, né, e esvaziar lixeira. Por que a gente tem que esvaziar a lixeira? Gente, se aquele arquivo ainda está na lixeira, ainda ele ocupa espaço, né? E é o que grandes pessoas deixam. Porque é o seguinte, vai excluindo arquivo, só que não exclui da lixeira. Aí chega um tal momento que o quê? A lixeira está lotada, que nem é o caso aqui, né? Por exemplo, como que eu sei que a lixeira está lotada? Simples, você vai no ícone da lixeira, né, na área de trabalho. Visualizou que ela está cheia de papel? Opa, ela está lotada e ela está ocupando espaço. Quando ela ocupa espaço, ela exige processamento, ela exige armazenamento e, consequentemente, o seu sistema operacional vai ficar lento. Beleza? Ah, como que eu faço para ela ficar vazia, né? Que é dessa forma aqui. Simples, clicou aqui, você tem certeza, né, que não vai ter nenhum arquivo que você quer restaurar, esvaziar lixeira. Beleza? Só que eu vou ensinar um macete que já está sendo cobrada por algumas bancas, tá? É o seguinte, existe algumas vezes que a gente vai excluir um arquivo, vai excluir uma pasta e a gente tem certeza que a gente nunca mais vai utilizar aquele arquivo, né? E aí, por exemplo, é chato você ter que excluir o arquivo, depois você vai na lixeira e esvazia a lixeira. Professor, tem alguma forma de a gente ir diretamente? Claro que tem. Como que a gente consegue isso? Através do Shift Del, e já caiu em questão de concurso público. Qual que é a tecla que permite excluir permanentemente ou em definitivo? Shift Del. Uma vez que você selecionou o arquivo e deu Shift Del, pronto, acabou. O arquivo ele some do seu computador. Você não consegue nem visualizá-lo na lixeira. Beleza? Então fiquem atentos aí. Tranquilo? E aí vamos ver como é que está caindo, né, essa questão em concursos públicos, tá? Mais uma questão da Sercontel do Rio de Janeiro, né? A banca foi a OCP, né? Para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte: um usuário do Microsoft Windows 10, né? Ah, eu não sei o que é MS. MS é Microsoft, tá? A abreviação, galera. Na configuração padrão, selecionou uma pasta e pressionou em conjunto as teclas Shift e Del. Então ele selecionou um arquivo e pressionou as teclas Shift e Del do teclado do seu computador. Após confirmar a mensagem mostrada na tela, o efeito dessa ação foi o sinal de mais. Denota o posicionamento em conjunto das teclas Shift e Delete. Então, o que acontece? Ele está perguntando o seguinte: o que aconteceu quando o cara, né, selecionou a tecla Shift mais Del? Ele está perguntando qual que foi a ação, né? Bom, Shift Del vai enviar para a pasta lixeira? Não vai enviar para a pasta lixeira, tá? Se ele tivesse selecionado apenas Del, eu concordaria com você. Ia ser enviado para a lixeira. Muita gente marca essa opção, né? Por que marca essa opção? Porque só foca no Delete, né? E infelizmente, como ele colocou as duas teclas, não vai acontecer isso. Copie a pasta para o desktop, gente, pelo amor de Deus, copiar, né? Não tem nada a ver com a paçoca. Apaga a pasta
permanentemente. Poderia também estar aqui na alternativa, apaga a pasta definitivamente, também estaria correto. Então a resposta é a letra C de casa. Mas vamos analisar as outras alternativas. Move, não, ela exclui permanentemente. Compacta, ela não compacta uma pasta, ela exclui uma pasta, beleza? Então fiquem atentos, ó. Essa questão aqui, por exemplo, pessoas que não estudaram, assim como vocês que estão me visualizando agora, com certeza iriam marcar a opção A, porque foca sempre na parte delete del, que manda para lixeira. Só que quando a gente pressiona juntamente com a tecla shift, gente, ele exclui permanentemente, beleza? Então é uma questão, essa é uma questão que faz você ganhar posições no seu concurso, né? E consequentemente conquistar a sua tão sonhada vaga em concurso que você deseja fazer, beleza? Então sempre quando apertar Shift Del, ele não vai para a lixeira, ele é excluído permanentemente, beleza? Mais uma questão, né, da FUNAI. A ESAF foi a bancalizadora para o cargo de analista. Ele cobra o seguinte: no sistema operacional Windows, né, caso o usuário tenha excluído arquivos e venha se arrepender, ó, aqui já é o caso contrário, né? Ele venha se arrepender. Esses existem e poderão ser restaurados da lixeira. Na tela basta clicar na lixeira e o conteúdo da lixeira será exibido. O usuário deverá selecionar o item a ser restaurado e então clicar no menu arquivo e depois restaurar. E a restauração será feita. Até que então está corretíssima. O arquivo restaurado será devolvido aonde? Tá? Então ele está perguntando o seguinte: eu excluí o arquivo, né? O arquivo estava na pasta documentos, eu excluí o arquivo, só que sem querer eu errei, né? E aí eu pergunto para você, aonde vai ser retornado esse arquivo, tá? Esse arquivo, gente, ele sempre vai voltar ao local de origem, sempre. Por quê? Porque a lixeira ela não tem uma pasta de recuperação. A lixeira não é uma barra de tarefas, que é onde verifica informações. A lixeira não é a área de trabalho, tá? Que é onde inicia esse sistema operacional. E a lixeira não volta para a pasta de documentos. Então, você poderia estar em dúvida nessas duas alternativas, a e a E. Só que toda vez, lembre-se, toda vez que você exclui um arquivo, esse arquivo ele vai para a lixeira. Ah, eu quero restaurá-lo. Ele volta para o local de origem. Se ele estivesse na área de trabalho, ele voltaria para a área de trabalho. Se ele estivesse na pasta documentos, ele voltaria para a pasta documentos. Só que aqui na pergunta ele não falou onde está o arquivo, ele quer saber aonde está. Então ele volta para o local de origem, tá? Então fiquem atentos aí. Muita gente marca a opção E, porque imagina que tudo documento fica armazenado no documento. Não. Quem decide aonde fica armazenado os arquivos é aonde? É o usuário em si, né? O Windows ele só colocou praticamente uma biblioteca padrão, que não é uma biblioteca mais, é acesso rápido, né? Para facilitar a procura e pesquisa de arquivos e pastas, beleza? E aí, uma sessão de dicas para vocês, tá? De manipulação de pastas e arquivos. Galera, é o seguinte, nós podemos, né, a partir do sistema operacional Windows, né, praticamente todas as versões, você tem duas funcionalidades de manipulação de arquivos. Ou você pode utilizar as funcionalidades via teclado, ou você pode utilizar as funcionalidades via atalho de teclado, botão direito, né? Mouse, botão direito, né? Então o que acontece? O que eles cobram na prova? Eles cobram recortar, eles cobram copiar, eles cobram excluir, renomear e propriedades, tá? Esses aqui você tem que estar preparado, beleza? Mas o enviar eles estão começando a cobrar agora. O que é enviar, gente? Enviar, ele vai te pegar esse arquivo, né? Ele vai te enviar para um pendrive, para um cartão de memória, para um HD externo, para uma pasta compartilhada na rede, né? Para um outro computador, para um outro dispositivo conectado. Então enviar aqui tem a ideia de transferir para um outro local que não seja um computador. Então essa é a ideia de enviar em si. Beleza? Recortar. Recortar é transferência, tá? Transferência. Gravem essa palavrinha aí, transferência, tá? O que seria transferência? Você vai retirar do local de origem, né? E vai mandar para o destino. Então, se eu, por exemplo, dou um Ctrl X e um Ctrl V, né? Que a gente vai saber que é colar, o que acontece? Aquele arquivo aqui, ele some e só fica no
destino, tá? Aí se eu utilizar o copiar, ele simplesmente deixa no local de origem e deixa no local de destino. Excluir, claro, ele vai excluir o arquivo. Renomear, gente. Renomear, você vai renomear pastas, renomear arquivos, você pode renomear atalhos, né? O próprio nome já está dizendo. Mas qual que é a tecla? F2, somente F2, tá? Então clicou com um clique no mouse, né? F2 você permite. Propriedades, por exemplo, eu quero saber quem criou esse arquivo, quem alterou esse arquivo, que tipo de arquivo é, qual que é a extensão utilizada. Você tem que utilizar propriedades, e propriedades tem uma tecla que é Alt Enter, tá? Alt Enter. Então Alt Enter permite visualizar as propriedades. Ah, mas eu posso visualizar por aqui também? Pode. Aqui você pode enviar para, recortar, copiar, criar atalho, excluir, renomear e propriedades. Então, o que eles cobram mais não é a questão do mouse em si. Eles cobram mais teclas de atalho. Então, a gente tem que estar preparado para essas duas formas. Então, eu tenho duas formas de manipular arquivos e pastas, né? Ou via teclas de atalho ou via opções por mouse. Beleza? E aí a gente vai para uma coisa que está sendo bastante cobrada agora, tá? Que é a questão da compactação, tá? Gente, o que é compactação? Compactação é um recurso, é um sistema que permite que você pegue um arquivo, uma pasta e diminua, né, o seu conteúdo, né? E aí já que caiu em questão de concurso o seguinte: sempre é possível diminuir? Não. Depende se o arquivo consegue comprimir, né? Então é o seguinte, vai existir arquivos que vai conseguir comprimir, que não é o caso que eu mostrei aqui para vocês, ó. O arquivo ele tinha 2.33 MB, né? E aí eu comprimi, fiz uma compressão e ele foi para 2.20. Então eu diminuí o seu arquivo em si, mas nem sempre vai conseguir diminuir. Então já fiquem atentos a isso, tá? E aí quando eu faço uma compressão de arquivos, por exemplo, eu vou enviar uma pasta compactada. Essa pasta compactada para o Windows 10, ele tem um formato de .zip, tá? Então, o Windows 10, ele consegue compactar um arquivo, mas como que ele compacta um arquivo? Ele manda para um local, esse local se chama pasta compactada, e a sua extensão é .zip. Por exemplo, eu estou com um arquivo .pdf, certo? Eu quero diminuir, por exemplo, que é uma apostila, né? Quando aqui era .pdf, né? Quando eu enviei ele para uma pasta compactada, ele fica como um arquivo .zip. É como se fosse o seguinte, ele ficava dentro de uma sacola, ele ficava embrulhado para mim, né? E essa sacola tem a extensão .zip, então temos que ficar atento a isso, beleza? E aí já caiu em questão de prova, que eu vou mostrar para vocês como que é para compactar e como é para descompactar. Porque uma vez que você embrulhou esse arquivo, a pessoa que recebe essa mensagem, ela tem que fazer o processo inverso, ela tem que retirar, né, da sacola em si. E aí como que funciona? Para compartilhar é bem simples. Primeiro, você tem que selecionar o arquivo, né? E aí você seleciona com o mouse sobre a área selecionada e botão direito do mouse, que são as opções de manipulação de arquivo. Uma vez você clica na opção enviar e aí você seleciona a pasta compactada. Então, se eu quero compactar um arquivo, uma pasta, seleciono a pasta ou arquivo, né? Botão direito do mouse, enviar para pasta compactada. E aí vocês que estão me assistindo recebeu, por exemplo, a apostila de informática básica. Só que vocês viram que está o quê? Zipada, né? Você está compactada. Como que eu faço para visualizar o conteúdo dessa informação? Você tem que fazer o processo inverso. E o que seria o processo inverso? Você tem que descompactar. Como que eu descompacto? Você vai selecionar o arquivo em si, botão direito do mouse, né? E aí você vai selecionar a opção extrair tudo. Então, da mesma forma de compactar e descompactar, praticamente são as mesmas coisas. O que muda são os passos 3, né? Porque aqui você envia para a pasta compactada e aqui você extrai tudo, beleza? Uma vez que você extraiu tudo, você vai ter acesso ao seu arquivo, beleza? Vamos ver como é que eles cobram isso, né? Foi o Serão de Rondônia, né? A banca foi os Exatos 2016 para o cargo de suporte administrativo. Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar difícil de vocês compreenderem a questão. Bom, gente,
ele pergunta o seguinte: quando determinado arquivo possui uma extensão .zip, né? Músicas.zip, pode-se afirmar que trata-se de um arquivo infectado, pelo amor de Deus, né, gente? Que arquivo infectado? A gente sabe que zip é uma forma de diminuir o tamanho, de deixar um arquivo compactado, né? Trata-se de um arquivo de mídia associado, né, ao software Windows Media Player. Gente, a gente sabe que a extensão, né, músicas normalmente vai ser referente ao que? MP3, MP4. Só que no caso aqui, ele mandou para uma pasta e essa pasta está compactada, então não é referente a arquivo de mídia. Então, resposta errada. Trata-se de um arquivo em formato compactado. Corretíssima. Por quê? .zip, né? Ele transforma o arquivo em uma pasta compactada. E aqui, o arquivo está criptografado? Nada a ver. A gente vai ver em segurança da informação que criptografia nada é mais que você colocar uma senha de acesso a um determinado pasta, a um determinado arquivo. Então, resposta correta, C de casa. Beleza? E aí eu vou dar um enfoque, galera, porque já cobrou também. A questão é o seguinte: como que eu visualizo quem criou o arquivo? Como que eu visualizo quem editou o arquivo, né? Ou uma pasta que esteja na rede, por exemplo. O teu chefe pergunta o seguinte: quem foi responsável por criar essa pasta no servidor? Eu quero saber, né? E aí como que ele vai conseguir saber? Ele consegue saber através aqui, gente, ó, das propriedades das pastas e arquivos. Você consegue visualizar o seguinte: aonde está o arquivo, o tamanho, quais são os arquivos que está dentro da pasta, né? Quando que foi criado, quando que foi alterado. E aí, por exemplo, eu quero bloquear esse pessoal que está acessando essa pasta, né? Eles não podem mais alterar o arquivo, porque, lembrando, o Windows, né, ele tem 3 tipos de leitura. Perdão, ele tem 3 tipos de acesso. Ele tem o acesso de leitura, ele tem o acesso de escrita, ele tem o acesso de execução, né? Mas como a gente está falando de pastas e arquivos, executar, você só executa um aplicativo, um software, então não se encaixa aqui. E aí é o seguinte, você tem a opção de leitura e a opção de escrita. Escrita é o que, professor João Kleber? Quando você pode alterar, quando você pode excluir, né? Aí o que é leitura? O próprio nome já diz, você só pode ver, só visualizar o conteúdo, somente isso. Então eu posso, por exemplo, na opção segurança, né, e alterar, por exemplo, que você, aluno lá, que não pode alterar as minhas apostilas, por exemplo. Eu posso também fazer o seguinte: eu quero compartilhar essa pasta para todos os alunos da LAC, né? Então eu vou na pasta, vou na guia compartilhamento, beleza? Então é muito importante, né, a propriedade de uma pasta e arquivos, que você permite o quê? Verificar as informações, né, de identificação, tamanho, tipo de extensão, quando foi criado, né, quem alterou, e também você consegue compartilhar essa pasta, você consegue também colocar níveis de segurança, quem pode ou não acessar essa pasta. Então ela é muito importante. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar a falar sobre as novidades do Windows, né, que eu citei no início da aula, e agora a gente precisa saber o que é essas novidades que podem ser cobradas. Primeiro, modo tablet, né? O Windows 8 em si, ele vinha já com o modo tablet padrão, né? Então ele já vinha com aquela tela iniciar já aberta, né? E aí muita gente gostou, né? Só que a maioria odiou, porque achou que ficou muito chamativo, não ficou atraente, né? Ficou difícil de se entender quais são as funcionalidades. E aí acontece, se você gostou dessa opção, tem a opção de você habilitar isso, né? E como que eu faço para habilitar isso? Simples. É o modo tablet. Como que eu faço para habilitar? Na barra de tarefas, né, vai ter esse campo aqui, ó, que é o central de notificações. Uma vez que você clica, vai aparecer uma opção modo tablet. Então clicou aqui nessa opção, aparece uma mensagenzinha, né? Fica bem na parte inferior do lado direito, próximo do relógio. Você clicou nessa opção de gerenciador de ações, né, do central de ações, né, do Windows, você vai selecionar modo tablet, que aí vai aparecer dessa forma aqui, conforme o Windows 8. Quem gostou dessa opção pode selecionar. Então, o Windows 10, né, ele foi realmente a junção do Windows 7 com o Windows 8. Então, se você quiser utilizar a parte do Windows 7,
que é padrão agora do Windows 10, vai utilizar. Ah, não gostei, eu gosto do Windows 8. Pode utilizar também, sem problema algum, beleza? E aqui eu trago para vocês a opção, né? Selecionou aqui, modo tablet, vai aparecer o Windows 8, né? Só que o que eu quero focar para vocês, né? O Windows 10, ele notificou, né? Agora, mais de forma intensa, né? O usuário, porque antigamente aparecia só uma opção aqui, né? E não aparecia tantas informações, não era tão fácil de se entender o que o Windows queria, né? Ah, o que é central de ações? Todo mundo sabe o seguinte, que ele vai verificar se tem atualização de software, se alguma coisa não está funcionando. Então é como se fosse um alerta, um alarme para o sistema operacional e para o usuário, né? E agora ficou uma forma mais atraente, mais limpa. Uma vez que você clica nessa mensagem aqui, ó, ele mostra todas as observações possíveis. Ele mostra o que precisa habilitar, qual que é as informações de segurança, se precisa atualizar o Windows Update, questões de aplicativos que precisam ser atualizados, o que não está funcionando, então ficou mais atraente em si, beleza? Então eles melhoraram a central de ações, beleza? E isso eu tenho certeza que vai cair em questão de concurso público, tá? Não sobre perguntando o seguinte, qual é o navegador padrão, né, no Windows 10, né? Mas outra coisa que eu vou falar logo a seguir. O Windows 10, ele é padrão navegador Edge. Eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês, desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste e entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na LA Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência, 10 parcelinhas de R$25 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário, e isso me habilitou a ser professor de carreiras bancárias, conhecimentos bancários aqui da LA Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui na LA Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na LA Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LA Concursos.